Boa tarde. Então hoje é dia 5 de novembro de 2022 e eu vou aqui contar talvez uma... Eu nem sei como é que é de qualificar isto. Talvez uma imbecilidade, talvez. Não sei muito bem. Então vocês perceberem como as coisas são às vezes hilariantes, estúpidas, responsáveis, irresponsáveis e ao mesmo tempo complicadas. Complicadas não para mim, que eu estou de consciência tranquila, complicadas para quem as fez, não é? Até ao seguinte. Eu, antes de vir para Viseu, a IFASEC fez umas contas, que eu trabalhei na IFASEC, fez umas contas, eu tinha conta no Milênio BCP. No banco, no Milênio BCP. E então eu resolvi ir fazer dar uma volta pelo país. Ok? Resolvi dar uma volta pelo país. Apeteceu-me. Tratei das coisas, peguei nas minhas coisas, meti a mochila às costas e fui. Não sei se alguma vez já vos aconteceu isto ou não. Se não aconteceu, eu recomendo. Aliás, no norte da Europa tem muito este hábito de pegar a mochila e ir correr mundo, não é? Mas eu não quis imitar ninguém, apenas disse assim, uma experiência engraçada, não é? Eu vou fazer essa experiência, porque não? E peguei na minha mochila, peguei nas coisas essenciais que eu devia ter pegado e fui, não é? Mas não foi com o intuito de demorar muitos dias, foi com o intuito de, sei lá, ir até tipo à Figueira da Foz, porque eu nunca lá tinha estado e não sei o quê. E não fui com um mapa traçado, não fui com um destino traçado, não foram aquelas típicas férias que a gente diz, eu vou sair da minha casa, depois vou alugar uma casa aqui, depois vou para aqui, depois... Não fui à medida que os transportes públicos iam chegando. Pura e simplesmente. Não tive a escolher rotas. Se tivesse chegado um comboio que fosse para a Galiza, eu ia para a Galiza. Se fosse o primeiro comboio que ia chegar, eu ia apanhar. Pronto, o meu intuito quando saí para passar essas tais férias era esse, ok? Não era mais nenhum. E levei os meus apontamentos, os meus registros, os meus cadernos, essas coisas todas, meti tudo dentro de uma mochila e arranquei, ok? Com dinheiro, como é óbvio, trabalhava para ganhar, tinha que ter dinheiro, não é? E como a IFASEC nunca me faltou com nenhum pagamento, eu tinha algum dinheiro junto e dava-me ao luxo de ir, não é? Para onde eu quisesse. E então eu apanhei o comboio, desci à estação de Valadares, perto da minha casa de Gaia, e apanhei o primeiro comboio. O primeiro comboio basicamente ia até Aveiro. E eu disse, pelo caminho entre o percurso entre Valadares e Espinho, eu disse assim, não sei se vou até Aveiro, porque já conheço bem Aveiro, se vou até Aveiro, se deixo em Espinho e apanho o Intercidades. Pensei eu, ia pensando eu pelo caminho. E cheguei a Espinho, desci do comboio, não é? Disse, não, vou apanhar o primeiro comboio. Cheguei à estação e perguntei ao senhor da bilheteira, olha, qual é o primeiro comboio Intercidades que vai passar? Vai para Norte ou vai para Sul? E o senhor disse, não, o próximo comboio que vai passar Intercidades vai para Lisboa. Eu disse, vai, então, olha, quero um bilhete. E tirei o bilhete e lá fui, apanhei o comboio para Lisboa, não é? Desci na Estação do Oriente, fui fazer um bocadinho recordações da minha vida, caminhei um bocadinho por Lisboa, fui ver o Tejo, já há muito tempo que eu não vi o Tejo, precisava de ver o Tejo. Andei ali a passear pela zona da Praça do Comércio, já há muito tempo que eu não ia à Praça do Comércio. Portanto, o que é que eu fiz? Basicamente, andei ali a passear um bocadinho por Lisboa, por os sítios onde eu já tinha e que eu conhecia muito bem.
andei por ali a passear, e não sei o quê, não sei o que mais. E disse, pronto, está na hora de agora saber o meu próximo destino, não é? E foi então que eu me dirigi à Gar do Oriente. Dirigi-me à Gar do Oriente, porque isso até à Polónia só se apanha comboios para norte, ou pelo menos até à Gar do Oriente, ok? E eu fui até à Gar do Oriente, não é? E cheguei à Gar do Oriente e perguntei também na bilheteira qual é o próximo comboio que vem aí. O próximo comboio que vem aqui vai para Sul, vai para o Algarve. Eu disse, vai para o Algarve. Mas não me está a apetecer muito ir para o Algarve. Mas pronto, tem-me um bilhete. E comprei um bilhete até ao Algarve, até Faro, que é onde acaba a linha. Não é? E meti-me no comboio. Só que cheguei a Setúbal. E disse, olha, vou descer em Setúbal. Vou perder dinheiro do bilhete, mas que se lixe. Eu tenho que chegar, tenho as minhas contas organizadas. Não é por causa de 8 ou 9 euros que o gato vai às telhosas. Portanto, vou descer em Setúbal. Desci em Setúbal. E o que é que eu fiz? Andei a dar uma volta por Setúbal. Basicamente andei a dar uma volta por Setúbal. Andei por Setúbal. Comi em Setúbal. Inclusive pensei assim, bem, agora vou arranjar aí uma pensãozita, um hotel mais baratito, ou não sei o que, uma coisa assim, para passar a noite. Pronto, pensei eu. Mas depois, entretanto, distraí-me, andava lá perdido nos meus pensamentos, distraí-me, e o que é que eu fiz? Como me distraí, já estava na hora, já era de manhã, e disse, já não vale a pena faltava muito pouco para ser de manhã, e disse, já não vale a pena ir pagar um quarto de hotel, não é? Porque eu vou seguir caminho, seja para norte, seja para sul, eu vou seguir caminho. Depois, olha, se tiver que dormir um bocadinho no comboio, durmo. E cheguei à estação de Setúbal. Antes de ir à estação, tomei um pequeno almoço, sossegado, lá numa pastelaria que havia perto da estação. Tomei um pequeno almoço, sossegado, não é? Pronto, tomei um pequeno almoço numa pastelaria, normal. Paguei na pastelaria. E depois dirigi-me à estação de Setúbal, à estação de comboios. E voltei a perguntar ao senhor da bilheteira, olha, para onde é que vai o próximo comboio? E ele disse-me, olha, o próximo comboio vai para o Algarve. O que vai passar o próximo vai para o Algarve. Porque se fosse para norte, eu tinha ido para norte. Mas não, ele disse-me, o próximo comboio vai para o Algarve, vai para Faro. Eu disse, então, olha, vou para Sul. Pronto. E paguei o bilhete do Intercidades e fui a caminho de Setúbal. Não, enganei-me aqui. Em Setúbal, o que é que eu fiz? Eu não fui a Setúbal, eu apanhei um táxi, perguntei ao senhor do táxi quanto é que era, porque não me apetecia muito ir para o Algarve. E ele disse-me que eu gostava de conhecer uma terra que já há muito tempo que andava para conhecer, que é uma terra no Alentejo, onde passa o Rio Sado. E foi mais por causa do Rio Sado que eu até lá fui. Ok? Que era ali a zona do Alentejo, como é que se chama aquilo ali? Alcácer do Sal. Eu apanhei um táxi de Setúbal até Alcácer do Sal, o senhor fez-me um preço jeitoso no táxi e estava sempre a receber telefonemas. E sinceramente, eu tinha tanto dinheiro para comprar equipamentos, tinha juntado tanto dinheiro, que eu sinceramente tirei o cartão, peguei no telefone e mandei o telefone fora. Pum, já ninguém mais me chateia, pronto. Posso estar sozinho, comigo próprio, à minha vontade, já ninguém mais me chateia, ok? Pronto, já acabou, aqui já não há problemas de chatices, ok? Guardei o cartão na mochila, não é? Que é o número que eu ainda tenho hoje. Guardei o cartão na mochila e segui a viagem. E isto até foi durante a viagem do táxi, ok? Chegando ao Alcácer do Sal,
é que eu fui de novo à estação de Caminhos de Ferro de Alcácer do Sal, que para quem não sabe, Alcácer do Sal tem uma zona alta e uma zona baixa onde passa o Rio Sado. Depois eu subi até à estação de comboios e perguntei, olha, qual é o próximo Intercidades que vai passar? Porque se fosse para norte, eu ia para norte. Mas o senhor disse-me, olha, o próximo comboio de Intercidades que vai passar vai direito a Faro. E eu disse, pronto, então dê-me um bilhete, se faz favor. E comprei o bilhete e fui direito a Faro. Qual era o meu intuito? Quando cheguei a Faro, o meu intuito, apesar de eu ter família da qual eu interrompi relações, agora para mim já não existem absolutamente, já existiram, mas já não existem, não quero saber mais dessas pessoas, portanto não tenho lá família absolutamente alguma. Já tive um dia, já não tenho agora. O que é que acontece? Eu cheguei a Faro e perguntei, bem, vou para cima, vou dormir aqui uma noite, ok, em Faro, e vou para cima. Mas depois deu-me assim um vibe, e disse assim, não, vou ver o regional, ok, vou ver o regional, e vou apanhar o regional e vou ver que horas é que é o regional. Se não for muito tempo de espera, eu vou apanhar o regional que vai até Vila Real de Santo António, para quem não conhece, e se calhar até vou um bocadinho até ao sul de Espanha. Pensei eu, não é? E eu cheguei à estação e o senhor disse, olha, o regional está mesmo a sair, demora para aí meia hora, 25 minutos, meia hora, para sair. Então o que é que eu fiz? Eu fui direito, esperei pelo regional, e nem sequer era para sair eu estava tão interessado em ir visitar a minha suposta família que eu nem sequer desci no regional, apanhei o regional em direção à Vila Real de Santo António e nem sequer saí em Tavira. Nem sequer saí em Tavira. Segui no regional e desci em Castro Marim. Ok? Desci em Castro Marim. Para quem não conhece, eu recomendo uma visita. É muito bonito. Ok? Aquilo basicamente em 3, 4 horas visita-se. Ok? Mas é uma vilazinha muito engraçada, muito bonita. E eu disse, olha, tenho saudades de Castro Marim, vou visitar Castro Marim. E assim foi. Desci no apiadeiro de Castro Marim, fui até a uma tasca que havia, não sei se continua a haver, se não, na estação, comi qualquer coisa, porque estava com alguma fome, comi qualquer coisita, e depois apanhei um táxi, não é? Que me levou até à parte de Castro Marim. E ali fiquei, sentado junto ao castelo de Castro Marim, que estava fechado, a tirar apontamentos sobre algumas coisas que eu achava interessante. E fiquei ali um bocadinho sentado, sem fazer absolutamente mal a ninguém, sem ninguém me fazer mal a mim. Fiquei ali sentado uma noite quase inteira, não é? E perdi-me ali um bocado entre os meus pensamentos e as minhas escritas e não sei o quê. Estávamos no verão, não havia frio, portanto eu estava bem, não estava mal, e estava a fazer umas coisas construtivas e posso-vos dizer que só nessa noite enchi para aí 3 ou 4 cadernos. Eu levei bastantes cadernos, só nessa noite enchi, mas sempre a escrever e sempre a fazer contas matemáticas, sempre a utilizar biologia, geologia, várias disciplinas, ok? Matemática factual, uma coisa que o professor Agostinho da Silva falava que era o caos organizado, depois isso foi desenvolvido mais tarde. Tudo, quer dizer, um bocadinho tudo, toda a minha aprendizagem eu fui desenvolvendo e depois sabem como é que é, quando a gente se mete a trabalhar em coisas que nós gostamos, uma coisa puxa a outra puxa a outra, 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 e ali tive quase a noite toda e quando olhei já estava o sol a nascer. E eu disse, bem, vou ter que sair daqui, vou ter que ir embora, já não tenho mais nada para ver aqui, não é? Já visitei o que tinha a visitar, e lá fui até à estação de Castro Marim,
e disse, vou sair em Tavira, aí já pensei, vou sair em Tavira e vou até Santa Luzia, Tavira, mas só vou mesmo tipo lá e se for preciso é para ir lá, tudo bem, está tudo porreiro, ok, uma cervejinha ou qualquer coisa do género e adeus, tchau e até à próxima e vamos embora para Norte. Essa era a minha intenção. Nessa altura tinha conta no Millennium BCP. Era por aí que eu recebia os meus ordenados. Era aí que eu recebia os meus ordenados, onde tinha a minha conta corrente, digamos assim, porque o dinheiro que estava guardado ficou guardado, não é? Que eu tinha dinheiro no banco e tinha dinheiro comigo, não é? E ainda era uma soma razoável de dinheiro que eu tinha comigo. Mas tinha o cartão multibanco, tinha essas coisas todas, ok? E então desci em Tavira e fui à casa de uma suposta prima que eu deveria ter e disse, então, tudo bem? Estás aqui, não sei o quê, não sei o que mais. Estou, não sei o quê, não sei o que mais. Vim aqui ver se estava tudo bem, mas não me pretendo ficar aqui muito tempo, não sei o quê, não sei o que mais. Não, já não sais daqui, vais dormir ali, não sei quantos, e não sei o que mais. Dormes aqui, não sei o quê, já não vais, ficas aqui um tempo com a gente, e não sei o quê, essas conversas todas, e não sei o quê. E eu disse, pronto, sendo assim, também não tenho qualquer compromisso, não é? Não me importo ficar um dia ou dois, mas a minha intenção era mesmo só ficar um dia ou dois e não ficar lá muito tempo, porque aquilo é uma vila aborrecida, onde não se passa absolutamente nada, ok? Eu desde puto que estava farto daquela porcaria, ok? Sinceramente, quero que o Algarve se foda, não me diz nada o Algarve, e fiquei ali porque pura e simplesmente insistiram muito comigo para eu ficar, porque senão eu tinha vindo embora, ok? Então continuei a fazer as minhas coisas e não sei o quê. Depois, supostamente, uma suposta tia, que irmã do meu pai, que eu tinha lá nessa terra em Santa Luzia, Tavira, veio-me à força, não sei porquê, não me perguntem a mim, veio-me à força dizer, não, tu tens que ir para a nossa casa e tens que ir lá dormir e tens que fazer isto e tens que fazer aquilo e tens que vir com a gente e não sei o que, não sei o que mais. Quer dizer, eu quase que me amarrava o pé a uma cadeira para eu não sair dali de qualquer maneira. E a minha intenção era apanhar o primeiro comboio para norte e vir para cima. E vir para o Porto, não é? Porque a minha aventura tinha terminado, pensava eu, e como a minha aventura tinha terminado, aquilo que eu tinha planeado, eu tinha feito, e a minha intenção era vir, correto? Portanto, estive lá alguns dias, tive que ir comprar roupa do meu bolso, como é óbvio, havia de ser do bolso de quem? Tive que ir comprar roupa porque levei pouca roupa, porque não era a minha intenção ficar lá muito tempo. E então fui ao shopping comprar umas camisolas, uns calções, umas coisas desse género. E até que um dia, não é? Eu disse, bem, eu um dia destes tenho que me ir mesmo embora, não posso ficar aqui a vida toda. Até que um dia, ao entardecer, chega a minha tia, essa minha suposta tia, que agora já não me é nada, por muito que ela queira ser, já não me é, porque quem não se sente não é filho de boa gente. E eu estava a dormir lá num quarto que não era meu, era de uma suposta prima que eu deveria ter, e chegaram ao pé de mim e disseram-me, olha, tens que desocupar o quarto e põe-te no caralho. Basicamente foi isso, ok? Só que quem conhece Santa Luzia sabe que em Santa Luzia não existe pensões, nem existem hotéis, e eu tive que me desenrascar, correto, para não dormir na rua, ok?
e como tinha dinheiro, graças a Deus, graças ao meu trabalho, eu cheguei ao pé da pessoa que alugava casas em Santa Luzia, Tavira, que era a minha tia-avó, a dona Francelina, e disse-lhe: olha, tia, eu preciso de uma casa, mas é só mesmo para dormir uma noite, ou duas, ou três, porque eu depois quero me ir embora para cima. E ela disse-me, e depois isso caiu-me mesmo muito mal, e ela disse-me: não, mas a única coisa que eu te posso fazer é alugar-te uma casa por um mês por 600 euros. E eu ainda disse assim: bem, vou chamar um táxi. Não havia táxis disponíveis. Vou chamar um táxi para me ir embora. E não havia táxis disponíveis. E eu não tive outro remédio senão lhe pagar-lhe 600 euros na altura. Assim, estão aqui, 600 euros. E eu não vou ficar aqui um mês nesta casa, não é? Vou-me já embora. Porque aqui não tenho nada para ver aqui, ok? E então eu paguei-lhe os 600 euros. Mas depois nessa noite estive a pensar. Aliás, eu quase nem dormi nessa noite. Fiquei mesmo muito decepcionado. E disse: bem, já que paguei os 600 euros por um mês, vou convidar a minha mãe e o meu irmão para virem até aqui dar uma volta, se eles quiserem. E a minha intenção até era vir com a minha mãe para cima. A minha mãe foi lá, realmente, esteve lá 2 ou 3 dias. E eu estava a fazer uns trabalhos relativos às minhas patentes e como aquilo tem um microclima um bocado engraçado, não é? É um microclima que não, digamos que é um microclima que não existe em todos os sítios, não é? Assim como também fiz estudos, por exemplo, em Caminha, não é? Ali na foz do rio, na foz do rio Lima, não é? Rio Lima. Também fiz estudos aí, porque aí em Caminha também fui muitas vezes a Caminha e também fiz muitos estudos aí, porque isso também tem um microclima muito especial, ok? E interessava uma parte da biologia, ok? E eu também fiz alguns estudos aí nessa zona. E aquilo assemelhava-se um bocado, mas só que um era numa extremidade, portanto, um era no norte de Portugal, Caminha, e outro era no sul, não é? O que não deixava de ser uma coisa interessante de analisar e até dava matéria para fazer vários tipos de estudo, que eu agora não vou estar aqui a explicar neste vídeo, mas vários tipos de estudo a nível de indústria, a nível de várias coisas, ok? E então, basicamente, eu passei esse mês todo, não é? Passei esse mês todo enfiado nessa casa que eu aluguei, a fazer os estudos à mão, não é? Nada foi para a internet, não foi informação absolutamente nenhuma para a internet, as patentes estão todas aqui comigo. Portanto, basicamente, o que é que eu estive a fazer? Estive a afinar algumas patentes, ok? Porque é assim, pode parecer estranho, pode parecer estranho uma pessoa estar a alugar uma casa num sítio de praia e mar, não é? Onde existe praia e mar, e estar enfiado dentro de uma casa a fazer o quê? Podem perguntar e eu estou a explicar neste vídeo. Estive a afinar umas patentes que eu tinha e que precisava de afinar uma aqui, outra ali, outra além, outra ali. E então estive enfiado dentro dessa casa até que chegou o dia em que eu disse: não, vou-me mesmo embora. Não é? Antes disso, fui ao Millennium BCP a Tavira, correto? Porque eu já tinha contado de outras vezes que não sou apologista de se ter o dinheiro no banco, porque só dá prejuízo. E então o que é que eu fiz? Eu fechei a conta, não é? Totalmente. Levantei todo o dinheiro que lá estava, não era? Que era do meu trabalho e do meu suor, correto? E inclusive ainda tive que emprestar 100 euros
a uma prima minha que me veio pedir 100 euros emprestados e depois eu, como me ia embora no dia a seguir, tive que lhe dizer, olha, tens que me dar os 100 euros porque eu vou-me embora e eu não sou a Santa Casa da Misericórdia, é mesmo assim. E foi então que eu fui direito a Faro, não é? Fui direito a Faro, apanhei o comboio, fui direito a Faro, depois apanhei o comboio de Faro e vim então ter com a minha mãe em Viseu. Okay? A IFASEC já me tinha feito as contas, estava tudo acertado com a IFASEC, tinha a carta para o Fundo de Desemprego, tinha tudo, e resolvi vir até Viseu. Pronto. Esta é a primeira parte da história. E cheguei a Viseu em 2011. E quando chega a uma cidade nova, o que é que nós devemos fazer? Quando chega a uma cidade nova, nós devemos fazer tudo aquilo. A primeira coisa que nós devemos fazer é o seguinte: é mudar tudo o que é a nossa documentação para o sítio, não é? Porque é assim, eu vinha com 100% de incapacidade. Tinha vindo com alta do seguro da IFASEC. E cheguei a Viseu e fiz o cartão de cidadão em Viseu. Na loja do cidadão. A minha mãe levou-me lá e estive a fazer o cartão de cidadão na loja de cidadão em Viseu. Correto? E então o que é que acontece? Acontece que eu fiquei aqui um bocadinho ao pé da minha mãe, mas o meu intuito não era ficar aqui. Não é? E então fui atualizar todos os meus dados em tudo o que era sítio, ok? Finanças, segurança social, essas coisas todas. Eu pedi uma junta médica, meus amigos, hoje é dia 5 de novembro de 2022 e eu estou à espera de uma junta médica. Meti processo em tribunal contra a Segurança Social de Viseu e hoje estou à espera da resposta porque eu não sei se os processos foram arquivados, se continuam no ativo, ok? Mas que eles estão ativos, estão. Isso aí posso-vos garantir, porque os advogados foram pagos em 2001. Eles têm continuidade, esses processos têm continuidade, estão em stand-by no dia hoje, dia 5 de novembro de 2021, eles estão em stand-by, mas não, eu não sei se vocês sabem, mas se vocês tiverem um processo arquivado, não é? Se vos arquivarem um processo, se vocês adicionarem novos elementos ao processo, vocês podem pedir a reabertura do processo. Não sei se vocês sabem disto, se não sabem, ficam a saber. Ok? E então o processo está a ser reaberto no outro lado. Não aqui em Viseu, mas está a ser aberto no outro lado porque eu cedo reparei aqui em Viseu que as coisas aqui pura e simplesmente não funcionavam ou funcionavam muito mal. Ok? Porque não é normal uma pessoa ir a um centro regional da Segurança Social pedir uma junta médica e estar não sei quanto tempo à espera de uma junta médica. E então o que é que eu tive que fazer? Tive que ir trabalhar aqui na cidade de Viseu, porque eu não sei ganhar a vida de outra maneira, a não ser trabalhar. E então trabalhei em muitos sítios. Tirei cursos no IFP, trabalhei em empresas de trabalho temporário, tive conta no banco CTT, tive conta no Montepio, aqui em Viseu, tive conta no Montepio, tive conta no CTT, tive conta no... Sim, porque quando eu trabalhei no restaurante onde me pagavam em dinheiro, eu senti necessidade de ter uma conta num banco. E então o banco estava a oferecer melhores condições no momento, era o banco CTT, só mesmo por causa disso. Tive conta no banco BPI, ok? Onde fui lesado de uma forma completamente bárbara, ok? Tinha um cartão multibanco com prazo, ainda o tenho aqui, um cartão multibanco com prazo até de fevereiro de 2023, fizeram-me pagar 2 cartões provisórios. Eu tinha feito queixa à polícia que me tinham roubado os documentos
para vocês verem. Isto é a diferença entre uma pessoa ser séria e não ser. Eu fui dar baixa de um carro, continuaram-me a cobrar, inclusive tive o ordenado penhorado, e eu tenho aqui a carta a dar baixa no IMTT aqui em Viseu, e uma carta das finanças a dizer que realmente dei baixa do carro. Mesmo assim fizeram-me uma penhora, ok? O carro não foi dado baixa, coisíssima nenhuma. Eu inclusive paguei 5 euros no IMTT em frente ao McDonald's em Viseu e nada aconteceu, ok? Para dar baixa das matrículas do carro. Parece que o carro continua a circular. Inclusive tenho o IUC para pagar. Tive mais conta aonde? Tive no BPI. Por essa altura eu estava a receber os meus cheques do subsídio de desemprego, porque eu só tive 2 vezes no fundo de desemprego. Foi quando saí da IFASEC, e é agora, não é? Hoje, dia 5 de novembro de 2022, estou a receber subsídio social de desemprego. Nunca na minha vida imaginei que pudesse estar a acontecer uma coisa destas. E o que é que acontece? Como no BPI se portaram muito mal comigo, não é? Fizeram-me pagar 2 cartões provisórios, inclusive tendeu um cartão que é válido até 2 de 2025. Não me perguntem porquê, ok? Isso é uma questão jurídica e é uma questão judicial que vai ter que ser tratada nos sítios próprios, não é? Como é óbvio. Porque, como eu vos digo, os processos aqui em Viseu, eles podem pensar assim: não, aqui no Tribunal de Viseu está tudo controlado, mas ninguém está a falar no Tribunal de Viseu. Eu ao Tribunal de Viseu não pretendo ir mais. Hoje, dia 5 de novembro de 2022, não pretendo ir ao Tribunal de Viseu fazer absolutamente mais nada. O que eu tinha que ver no Tribunal de Viseu eu já vi. Não tenho mais nada para ver. E o que é que acontece? Acontece que depois destes anos todos a trabalhar, eu fui tirar uma formação, trabalhei na DS Smith e nelas, trabalhei na KLS Services, trabalhei em restaurantes, tirei um curso no IFP, por essa altura recebi a bolsa do IFP no Monte Pio. Portanto, fiz várias coisas aqui em Viseu, ok? Trabalhei em diversos sítios, inclusive trabalhei num sítio que não me queriam, que me pagavam às mejinhas, digamos assim. Pagavam-me 50 euros hoje, 50 euros amanhã, depois quando lhe desse na cabeça pagavam-me mais 50 euros, mas foi obrigado, porque eu fiz queixa à ACT de Viseu e foi obrigado a pagar tudo o que me devia, ok? E depois eu vi que os recibos de ordenado vinham todos falsificados. E eu disse: eu não estou a lidar com gente bem, ok? Porque eu nunca tinha entrado numa ACT na minha vida, só mesmo aqui em Viseu. Nunca tive necessidade em lado nenhum de entrar em nenhuma delegação da ACT. Nunca senti necessidade, nunca houve necessidade. Pura e simplesmente as pessoas quando se dirigem à autoridade para as condições de trabalho, dirigem-se porque têm algum problema laboral para resolver. Como nunca tive nenhum problema laboral para resolver, nunca tive necessidade em ir à ACT do Porto, ou a ir à ACT de Coimbra, ou ir à ACT... Porque não tinha, por e simplesmente, razão para entrar numa delegação da ACT. E quando não se tem uma razão para entrar numa delegação, seja daquilo que for, nós, por e simplesmente, não vamos lá fazer nada. Tão simples quanto isso. E como eu disse, roubaram-me os documentos muito antes de eu vir para Viseu. Eu fiz novos documentos, ainda era o bilhete de identidade amarelo. Fiz novos documentos na loja de cidadão no Porto, ok? Fiz novos documentos
e avisei a PSP, tratei de todos os assuntos. Deixem-me dizer que antes de sair de Vila Nova de Gaia, onde eu tenho casa, eu tratei de todos os assuntos. Divórcio, ficou tudo tratado, ok? Abandono do lar, a minha ex-mulher abandonou o lar, eu deixei tudo tratado, tenho aqui os documentos que forem precisos, deixei tudo tratado, ok? Ficou tudo tratado. E então quer dizer o quê? Quer dizer que ficou tudo tratado, está absolutamente tudo tratado, ficou absolutamente tudo tratado. Quando eu saí, eu não saí à maluca a dizer vou passar férias ou para o norte, ou para o sul, ou para o oeste, ou para o oeste, ou para seja para o raio que me parta, sem deixar as coisas tratadas. Não, primeiro eu tratei de tudo, absolutamente de tudo mesmo. E a única coisa que não ficou, que ficou por tratar, e ainda hoje está por tratar, é que eu tenho incidências no Banco de Portugal porque alguém, que eu não sei quem, porque falsificou o meu bilhete de identidade e fez um crédito em meu nome que nunca fui eu que o fiz. E eu tenho aqui uma carta da polícia a dizer precisamente isso. Portanto, perdi os documentos e fui avisar a polícia e fui fazer documentos novos. Ok? Fui inclusive à esquadra da PSP, que era em Gaia, em frente à antiga loja da Zone. Também havia uma loja da EDP ao pé da estação de metro, não é? Foi aí que eu fui a essa esquadra da PSP, ok? Isto antes de eu resolver ir dar uma volta ao Bilhar Grande, ou seja, ir sem destino, não é? Depois estive lá, fechado nessa casa, não é? Em pleno verão, não é? Sempre a trabalhar, sempre a fazer as minhas coisas. Sempre. Depois vim embora para cima e foi então que vim aqui para Viseu, como eu estava a contar. E cheguei aqui a Viseu e trabalhei em vários sítios, não sei o que mais. Até que eu trabalhava numa empresa chamada Salesland, que fazia propostas, não era cartões, fazia propostas para os cartões da WeZinc, ok? E eu trabalhava num stand, e esse foi até mesmo onde eu aguentei, não aguentei mais, porque tinha que estar de pé muitas horas, e eu não aguentei mais, e foi mesmo o último trabalho que eu tive. E depois eu vi um anúncio no Custo Justo a dizer: precisa-se de promotores para o cartão Unicre da Unibanco, cartão Atitude, salário base, comissões, progressão na carreira e formação remunerada. E eu no dia 2 de maio de 2019 foi uma entrevista ali na rua 21 de Agosto, junto ao parque de estacionamento do mercado municipal, com um senhor que mais tarde, aliás, eu acho que logo na primeira entrevista ele fez questão de frisar isso, era deputado municipal em Nelas pelo PS, pelo Partido Socialista. Eu acho que durante a entrevista ele fez logo questão de dizer que era deputado municipal pelo PS, como se isso a mim não me interessava absolutamente nada. O que eu queria saber era as condições para poder trabalhar. E então o que é que eu fiz? Ele deu-me logo um monte de propostas, acordámos, não é? Ele não me deu o contrato para assinar, disse que tínhamos que ir a Coimbra para depois assinar o contrato, mas que assinaríamos mais tarde, mas para eu começar já a fazer propostas e para não me preocupar. E eu fiz isso. No primeiro dia cheguei a casa com as propostas para o cartão Atitude da Unicre, o cartão Unibanco da Unicre, o cartão Atitude, e disse, bom, isto basicamente é o mesmo trabalho que eu tinha na Salesland. O que acontece aqui é que eu aqui tenho liberdade, não tenho que andar de fato e gravata, porque a Salesland não me pagou os EPIs, que era fatos e gravatas, e tive que pagar tudo do meu bolso, fatos, gravatas, calças, essas coisas todas. Paguei tudo do meu bolso, fatos, blazers, tudo eu paguei do meu bolso. Ninguém me deu absolutamente tostão nenhum, apenas exigiam que eu andasse assim. Eu e os outros todos, não era só eu que andava lá,
que eu andasse assim vestido, e pronto, e tive uma má experiência porque disseram que não queriam que nós fizéssemos propostas a ciganos e a pretos, e a história está nas minhas páginas do Facebook, é pública, portanto toda a gente falhou, ok? Toda a gente falhou. Eu fiz uma queixa sobre racismo, ok? Porque o Alto Comissariado para as Migrações mandou arquivar, disse que me contactou, o que é mentira, não me contactou absolutamente nada, e essa queixa está arquivada, mas pode ser reaberta a qualquer momento, ok? E eu disse entre não cumprir e cumprir, eu prefiro ir pela lei e não cometer um crime constitucional, não é? Porque na Constituição da República, no seu artigo 46º, está bem explícito que o fascismo não tem cabimento na nossa sociedade, nem o racismo, correto? E também existe uma lei europeia, que não sei que vocês sabem, que diz que todo cidadão, independente da sua raça ou etnia, tem direito a adquirir um produto ou serviço, ok? E o que nos estavam a pedir era que nós, eu e os meus colegas, não cumpríssemos a Constituição da República Portuguesa, e que praticássemos crimes constitucionais. E eu fiz questão de não cumprir com essas ordens que a empresa Celsland me deu, como fiz questão de alertar os meus colegas para essa situação. Se não fizeres um cartão a um cigano ou a um preto, estás a cometer um crime constitucional que te pode sair caro não à empresa, mas a ti. Okay? Depois dessa má experiência, eles não me fizeram as contas todas, ok? Mesmo assim não me fizeram as contas todas, com o falso argumento que eu tinha inventado NIBs. É mentira, os NIBs eram todos meus, ok? E eu dou o meu NIB a quem eu quiser, ok? Eu dou o meu NIB a quem eu quiser, ok? Basicamente eu era o pior vendedor da Celsland, as minhas propostas nunca eram aprovadas, ok? E eu na altura recebia o ordenado base, que era 400 e tal euros, mas eu era o pior vendedor. Porquê? Porque eu seguia a lei e a Constituição da República Portuguesa, ok? E jamais qualquer cidadão de etnia, seja de que etnia fosse, ficou de fazer uma proposta para o cartão Easing devido à minha pessoa. Com a minha pessoa não ficou por fazer. Agora, as propostas não eram aceitas, não eram, porque a chefe Natércia Matos dizia que conhecia os ciganos e os pretos aqui de Viseu, e que sabia muito bem as propostas que havia de mandar para o banco e as que não havia de mandar. Inclusive aconteceram coisas estranhíssimas. Uma vez eu estava sozinho no Palácio do Gelo, e abordei uma senhora que vinha com uma criança sobre o cartão, e a senhora disse: olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, isto foi verdade, aconteceu mesmo. Eu trabalho lá embaixo em Lisboa no Easing, e vou-lhe dizer uma coisa, o que eu não faço e nunca faria na minha vida era uma proposta para esse cartão. Eu ainda guardo esta abordagem que fiz a essa senhora. E quando uma senhora que trabalha numa instituição, dentro da instituição, me diz uma coisa destas, acho que está tudo dito, não vale a pena sequer estar aqui a bater no ceguinho, porque o ceguinho já está mocado que chegue, para estarmos a bater mais com uma moca no ceguinho, não é? Portanto, isto aconteceu mesmo. O nosso trabalho consistia basicamente em tirar fotocópias do cartão de cidadão das pessoas, frente e verso, e as pessoas tinham que nos dar o NIB da conta, ok? E depois as propostas eram aprovadas ou não. O que é que acontecia depois de nós fazermos as propostas? Não me perguntem a mim, perguntem à coordenadora de zona, Sara Cerqueira,
ou então à chefe de equipe na Tércia Matos, porque eram elas as responsáveis por fazer os envios para o banco. Se elas mandavam as propostas, se elas as comiam, se elas as enfiavam no balde do lixo, eu não sei. O meu trabalho terminava quando a pessoa fazia a proposta. A partir daí, a proposta, eu e os outros todos, a proposta era posta no stand e depois ela era recolhida pela chefe, e quando estava cá essa Sara Cerqueira, inclusive era ela que levava as propostas para o Porto, no carro, ok? Nem sequer iam via CTT como costumavam ir, ok? Portanto, não me perguntem o que é que aconteceu a essas propostas, porque o nosso trabalho terminava aí. Depois, sobre a falsa acusação que eu tinha feito, falsa acusação não, eu fiz mesmo, eu admito que fiz, uma proposta a um casal de ciganos, vieram duas do Porto, mais esta chefe aqui de equipa, Ana Tércia Matos, sentaram-se comigo e com uma colega minha e disseram-nos e não sei quantos, não os queremos mais a trabalhar aqui, porque vocês fizeram proposta a um cigano. E ela até pegou na proposta do casal cigano e disse: o que é isto? Que não era do casal, era só da senhora, mas o que é isto? E abanou assim com a proposta, e eu vi que essa Sara Cerqueira, a coordenadora de zona, tinha os meus dados de acesso de uma conta que eu tenho na Caixa Geral de Depósitos no seu equipamento móvel. Minhas senhoras, o que eu estou a dizer é muito grave. Essas pessoas têm dados de acessos dos clientes nos seus aparelhos móveis. Mas como eu tinha uma pessoa completamente a tremer por todos os lados, ok? Completamente a tremer por todos os lados, porque não sabia o que é que havia de fazer e não estava a fazer nada de mal, estava apenas a ser despedida, ok? Antecipadamente, mas estava apenas a ser despedida. Eu não optei por chamar a polícia aqui de Viseu, porque eu também já tinha tido experiências com a polícia aqui de Viseu, e a polícia aqui de Viseu pura e simplesmente não se mexe, ok? Mas de qualquer das maneiras eu fui à esquadra fazer queixa do crime constitucional que eu vi que foi praticado, ok? Eu fui à esquadra da PSP não só denunciar esse crime, como também denunciar um crime de uma mesa de voto, neste caso na Escola Secundária Alves Martins, onde eles estavam a assinalar nos cadernos eleitorais, assinalar nos cadernos eleitorais o voto de cada cidadão, não a caneta, mas a lápis. Eu fui lá à esquadra denunciar isso, ok? Isto quer dizer o quê? Que se eu assinalar a lápis, eu posso apagar o voto. Se eu assinalar a caneta, já é muito complicado. Inclusive eu fui à esquadra da PSP fazer essa queixa, até agora não houve qualquer tipo de resposta. Okay? Por isso, para mim, quem ganhou aqui em Viseu, as eleições aqui em Viseu, pelo menos na mesa onde eu votei, foram fraudulentas. Continuam a ser fraudulentas para mim, porque isto é uma questão de lógica. Se eu fizer qualquer coisa a lápis, as coisas são apagadas como a borracha. Se eu fizer qualquer coisa a caneta, é mais difícil de ser apagado. Ok? Eu fiz, de qualquer maneira, fiz o que me pertencia como cidadão de bem, e fui fazer queixa à PSP de Viseu, e a PSP de Viseu devia ter intervido imediatamente e não o fez. O piquete devia ter-se dirigido imediatamente à mesa de voto e não o fez. E eu vi que quando é assim, é preferível a gente deixar a incompetência para os outros, sairmos de cabeça erguida e com a consciência tranquila, do que estarmos a insistir num erro de pessoas que deveriam estar a intervir numa situação que era delicada e é delicada, não é? E que não, pura e simplesmente não se mexeram da esquadra e não quiseram saber, ok? Mas eu fiz o que tinha que fazer, denunciei a situação. Depois, eu fui então responder a esse anúncio no dia 2 de maio de 2019, para essa empresa Serenity Conquest. Tive a entrevista com esse Fernando Garcia, correto?
tive a entrevista com esse Fernando Garcia, que me disse: bom, nós aqui pagamos ordenado base, comissões atrativas, formação remunerada e também possibilidade de progressão na carreira. Já trouxe propostas, como vos tinha dito nesse dia, mas como estava demasiado complicado a nível da minha coluna vertebral, não é da coluna do vizinho, não é da coluna de ninguém que trabalha noutras empresas, é a minha coluna vertebral. Okay? O que aconteceu? Eu vim para casa e tive de dizer assim: bem, eu tenho que arranjar aqui uma forma criativa e inovadora de conseguir chegar às pessoas, não é? E ao mesmo tempo não andar por aí a fazer esforços, porque inclusive isto não é um trabalho como distribuir a dica da semana, um trabalho que eu também fiz muito duro, que tinha que subir e descer ladeiras e andar por esses caminhos com pesos enormes às costas. E eu, o que é que eu pensei? Vou fazer anúncios engraçados, não é? Fazer anúncios engraçados. Eu com base de dados não trabalho, porque já tinha trabalhado e já me tinha despedido. Então vou fazer anúncios engraçados, porque assim, em vez de ser eu a contactar as pessoas, porque eu não tenho o contacto das pessoas, são as pessoas que me contactam a mim. Basicamente, o que é que eu fiz? Tenho que ter uma forma criativa de chegar até às pessoas para que aquilo desperte interesse nas pessoas, não é? Então fazia anúncios engraçados, bonitos, punha naqueles grupos de troca e venda na plataforma Facebook que a empresa Meta é detentora. E então fazia anúncios engraçados. Houve muitos cartões que foram aprovados. Eu ia ter com as pessoas ali ao Fórum Viseu, à esplanada do Fórum Viseu, normalmente combinávamos ali. Vinham pessoas de Nelas, vinham pessoas até de Ceia, vinham pessoas vinham de Mangualde, vinham muitas pessoas aqui fazer cartões, ok? Fazer propostas, cartões não, que eu nunca fiz nenhum cartão. Vinham fazer propostas para cartões. As propostas, pois algumas eram aprovadas, outras não eram, ok? Não quero dizer com isso que todas fossem recusadas, não, muitas foram aprovadas, muita gente que eu ainda guardo como amigos tiveram as suas propostas aprovadas e tiveram o cartão Atitude da Unicre, ok? Depois, eu sempre a reclamar o meu dinheiro, não estive à espera dos 90 dias, como dizia a lei, o artigo 112 do Código de Trabalho. Logo no fim do primeiro mês, eu informei à ACT, Unidade Local de Viseu, que não me estava a ser pago. Informei a Segurança Social que não estava declarada a Segurança Social, para além das falsificações que eu já tinha da Segurança Social. Então aí começaram a surgir ainda muito mais falsificações de documentos. A partir daí, então, começaram mesmo... Eu continuei a trabalhar, sempre com promessas por parte da entidade patronal. O Miguel está de férias, o Miguel vai-lhe pagar para a semana, até que eu estava preparado para me vir embora dessa empresa, só que as inspetoras Adelaide Azevedo e outra, que eu não me lembro do nome, mas que estava lá também, desceram ao terreno e vieram ter comigo. Ok? Vieram ter comigo e queriam à força entrar no escritório. Eu disse: não vai ter sorte, porque a pessoa responsável pelo escritório, que é o Sr. Fernando Garcia, nunca cá está. Portanto, tivemos uma reunião no cantinho do mercado, no café cantinho do mercado. Ok? Elas aí fizeram um interrogatório, se eu já tinha ido à medicina de trabalho, se eu tinha seguro de acidente de trabalho, se eu tinha outras coisas. Eu já estava com um ano no burro, outro no Ventura, porque elas já tinham intervido e foi a mesma inspetora no restaurante do Pinheirão, e eu inclusive já tinha aqui documentos falsificados por essas entidades, não é? E então o que aconteceu? Aconteceu que elas realmente mandaram-me à medicina do trabalho a Coimbra, onde a única coisa que eu fiz foi fazer xixi para um copo. E depois chamaram-me ao escritório, portanto, esse diretor ibérico, Jacinto Ribeiro, chamou-me ao escritório e disse-me: tem os talões do táxi? E eu dei os talões do táxi, porque aquilo era na rua da PSP em Coimbra. Dei os talões do táxi, ele disse: pronto, já as multas da ACT já estão pagas,
E eu disse, pronto, então vou receber o meu dinheiro. Ele não me está a mandar embora, quer dizer que é para continuar. Enverdei então pela campanha que ele tinha a seguir, que era os painéis solares EDP. Okay? Comecei então a fazer o mesmo método dos cartões Unibanco. Okay? Comecei a fazer anúncios engraçados, anúncios apelativos. Okay? Isto em 2019, não é? Portanto, em 2019, quer dizer o quê? Quer dizer que quem fez painéis solares nessa altura fez bons negócios. Quem não fez painéis solares nessa altura, hoje, dia 5 de novembro de 2022, eu não recomendo, porque é um mau negócio. Quem fez nessa altura já os tem quase pagos, se não os tiver já pagos, já os tem quase pagos, portanto fez um bom negócio e ainda tem mais 6 anos de garantia e de garantia e de assistência técnica pela frente. Okay? Ainda tem mais 6 anos pela frente de garantia de assistência técnica. O que é que quer dizer com isto? Quer dizer com isto que isto depois na ACT não me resolveram nada, mandaram-me pôr lá para fora, que eu fui lá saber do meu dinheiro, dos ordenados, mandaram-me embora, escorraçaram-me da ACT. Então houve lá uma senhora da ACT que me disse, olha, vá ali ao Tribunal de Trabalho, falo com o procurador Jorge M. Gama e diga-lhe o que é que se passa, mas ponha-lhe as coisas por tópicos. E eu assim fiz, fui ao antigo Tribunal de Trabalho de Viseu, nunca na minha vida tinha entrado num tribunal, muito menos de trabalho, porque nunca me aconteceu nada de extraordinário para eu recorrer a um Tribunal de Trabalho. Nunca tinha entrado num Tribunal de Trabalho. E fui lá marcar uma audiência e em primeira audiência expliquei-lhe tudo, dei-lhe todos os documentos, todas as informações, e eu esperava uma coisa de um procurador do Tribunal de Trabalho. Esperava que ele dissesse assim, meu amigo, você sofreu um despedimento ilícito, você está-se a reger pelo artigo 112 do Código de Trabalho, portanto eu vou declarar despedimento ilícito, vou chamar a entidade patronal à responsabilidade, mas não foi isso que ele fez. Ele mandou-me pôr a carta para o Fundo de Desemprego, que foi indiferida, ok? Porque ele disse-me, temos que lhe assegurar o sustento. Portanto, eu fui vítima de escravidão consentida, ok? Fui vítima de escravidão consentida porque o tribunal não agiu, correto? As inspectoras sacudiram a água do capote, as inspectoras da ACT. Não me pagaram os ordenados, correto? A entidade patronal não pagou os ordenados. O tribunal não declarou, disse, não, nós temos que assegurar a subsistência. E eu estou a declarar isto sob palavra de honra, ok? Sobre minha palavra de honra, que isto se passou mesmo assim. E as palavras de honra são impagáveis. Lamento, mas são impagáveis, ok? E então é assim, ele devia ter declarado, mas disse, não, temos que lhe assegurar a sua subsistência. Eu mostrei-lhe ainda 2 ou 3 vezes o papel para o Fundo de Desemprego, que essa empresa me tinha pago, porque eu já estava efetivo na empresa, não é, como é óbvio. E então eu meti claro que o documento foi indiferido, não é, como é óbvio. Eu estou a receber subsídio social de desemprego, mas ainda da empresa de Celsland, ok? Hoje, dia 5 de novembro de 2022, ok? Porque, como é óbvio, esse despedimento, essa carta para o Fundo de Desemprego foi uma carta que foi negada, ok? Quer dizer que o magistrado do Ministério Público, o Dr. Jorge Gama, ou mais precisamente Jorge M. Gama, ok, não declarou despedimento ilícito e remeteu as coisas para uma segunda audiência. E falou-me de assuntos que a mim não me diziam nada. Nós vamos nos mudar para a Avenida Europa, não sei como é que vamos fazer isto, e não sei o quê. Ou seja, falou-me de tudo, menos da minha situação. Como se eu fosse algum provedor de algum sítio e tivesse alguma coisa a ver com isso, não é? Eu queria os meus ordenados resolvidos e não queria absolutamente mais nada de nenhum procurador do Tribunal de Trabalho, ok? Estava-me pouco importante se o Tribunal de Trabalho ia para a Avenida Europa ou se o Tribunal de Trabalho ia para Marte. Era-me completamente indiferente. Eu queria a dinheiro do meu trabalho. Tão simples quanto isso. Remeteu para uma segunda audiência. Na segunda audiência, o blá 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 do costume, não me disse absolutamente nada. Remeteu para uma terceira audiência,
não sei como é que vamos fazer isto, não sei, eu disse, e eu expliquei, eu estou-me a reger pelo artigo 112 do Código de Trabalho. Portanto, tudo o que aconteceu depois do dia 20 de agosto de 2019 para a frente não é da minha responsabilidade. É da responsabilidade das entidades que estiveram envolvidas no processo. A partir daí, o problema não é comigo. O problema não é absolutamente comigo. Eu, a partir do dia 20 de maio, foi quando fiz os 90 dias de casa, em 2019, a partir de 20 de agosto de 2019, fiz 3 meses de casa. Para trás, os meses ficaram para trás, eu sempre andei a avisar as entidades responsáveis por fiscalizarem o trabalho. Nunca ninguém quis saber. Eu, a partir do dia 20 de maio, informo a ACT, estou-me a reger pelo artigo 112 do Código de Trabalho. Agora, o que os senhores e as senhoras vão fazer não é da minha responsabilidade, não quero saber e tenho raiva a quem sabe. Ok? Portanto, o dinheiro está a contar. Hoje, dia 5 de novembro de 2022, cada dia que passa, o vosso caderno de encargos aumenta e aumenta e aumenta e aumenta. Até que, como o BPI se portou mal comigo, o que é que eu fiz? Fiz uma coisa muito simples. Procurei outro banco. Fechei conta no BPI e procurei outro banco. E como tinha ido ao tribunal e passei ali pela Avenida Europa, vi um banco como qualquer pessoa viu. Não desconhecia essa entidade, a não ser que a única caixa de multibanco que havia em Santa Luzia Tavira era precisamente desse banco, que era a Caixa de Crédito Agrícola, mas onde eu fazia levantamentos, é verdade, fiz lá alguns levantamentos, com o cartão multibanco do Milênio BCP, mas não tinha conta nessa instituição, tinha conta no Milênio BCP, não era nessa instituição. Mas como era a única caixa multibanco que havia ali, eu tinha que levantar ali, não podia levantar em mais lado nenhum. Quando precisava de dinheiro, tinha que ir ao multibanco lá. É essa agência que tinha o terminal multibanco, portanto o ATM, não é? Nesse banco, Caixa de Crédito Agrícola, neste caso não é Terras de Viriato, onde eu tenho conta neste momento, mas era lá em Santa Luzia Tavira, não é? Como é óbvio. Das duas, meus amigos, ou eu levantava aí ou percorria 3 km até ao multibanco mais próximo, correto? E então eu tinha mesmo que levantar aí, porque o multibanco mais próximo ficava a 3 km, correto? O que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu uma vez saio do tribunal e como estávamos em pandemia, eu fiz o meu cartão de cidadão emitido pela Imprensa Nacional Casa da Moeda Sociedade Anónima, através de pagamento por transferência bancária, correto? Através do meu home banking, não é? E dos dados de acesso que me tinham dado a quando da abertura de conta nesse banco, que eu só abri por um acaso. Podia ter aberto noutro banco qualquer. Mas como estava ali, eu entrei e disse, olha, deu-me assim uma coisa e disse, deixa ver as condições. E quando cheguei lá a esse balcão Terras de Viriato, disseram-me assim, olha, as condições são o seguinte, não precisa de dinheiro para abrir a conta, não paga comissões bancárias durante 7 meses e ainda tem direito a um seguro que depois, se quiser renovar, renova, se não quiser renovar, renova, que é um seguro, tem dois tipos de seguro. Estas foram as condições que me apresentaram. Tem 2 tipos de seguro, tem um seguro de acidentes de trabalho e tem um seguro de vida. E eu disse, eu não quero seguros e não, portanto faça-me um qualquer. E eles fizeram um qualquer. Já nem sei se era vida, se era trabalho, se acidentes de trabalho, não me lembro já do que era. Bem, sei que fiz e depois não o renovei. Entretanto, o que é que eu fiz? Enquanto esperei mais uma vez que a situação se resolvesse, pelos vistos não se resolveu, porque fui escorraçado do Tribunal de Trabalho, provavelmente ainda há muito dinheiro para receber, ainda vou ter muito dinheiro para receber, lamento em relação às palavras de honra, ok? Não há nada a fazer, elas não têm preço, ok?
em relação às palavras de honra, absolutamente, ok? Todos os dias o vosso caderno de encargo vai aumentando e aumentando e aumentando, até que no dia 21 de dezembro de 2022 eu resolvo, porque sim, porque me apetece e porque eu tenho esse direito, resolvo alterar a palavra, ao que eles chamam a chave multicanal para entrar na plataforma, ou seja, no home banking, ok? Nunca instalei em equipamento móvel meu nenhuma aplicação desse banco, só instalei mesmo do BPI, mas depois acabei por não instalar mais. E nunca tive mais nenhuma outra aplicação de outro banco instalada, ok? Nunca tive. Só mesmo do BPI é que eu tive a aplicação instalada e se vocês quiserem andar a fazer experiências, vão fazer experiências com o caralho que vos foda, ok? Portanto, o que é que falta receber aqui? Falta receber o dinheiro dos painéis solares e dos cartões da Serenity Conquest. Falta receber todo o dinheiro que eu gastei. Mas antes disso, deixem-me só fazer este pormenor para vocês verem a ignorância desta gente. Ora bem, eu como me encontrava numa situação de desemprego e estava a receber 400 e tal euros por mês, eu disse assim, bem, vou então fazer aqui uma coisa que eu sempre gostei de fazer e que eu já andava há muito tempo a adiar. Andava já há muito tempo a adiar isto. E eu disse assim, vou fazer um blog para me entreter. Um blog. E vou ao mercado, não é? Vou ao mercado ver qual é a empresa, não é, que me vai oferecer as melhores condições para eu criar um blog. Porque o que eu quero fazer aqui, eu tinha um objetivo, não é? Quando eu quis fazer aquilo, tinha um objetivo. Mas eu, como sempre, gostei muito, inclusive escrevi artigos para jornais, cheguei a escrever artigos, ainda tenho aqui, para o Diário do Formando do IFP, por exemplo, cheguei a escrever artigos para aí. Cheguei a escrever artigos que depois não sei se saíram, se não, porque a empresa Celsan tinha também uma newsletter, digamos assim. Cheguei a escrever artigos para essa newsletter. Portanto, também intervi em vários órgãos de comunicação social, porque escrevi artigos de opinião. Portanto, sempre foi uma coisa que eu fiz, era uma coisa normal. Todos os dias eu escrevo o meu diário, todos os dias eu aponto coisas, eu ando sempre com folhas e papéis atrás, ok? E depois, um dia cheguei ao pé da minha mãe e disse, olha mãe, vou abrir um blog, diz-me aí um nome, se faz favor, que tu achas engraçado. E dei-lhe vários nomes e a minha mãe disse, olha, eu fico a ver a dormir. Eu estou-me a passar... Eu estou-me a passar... olha, eu gosto de eu estou-me a passar. E a minha mãe, até foi a minha mãe que me deu a sugestão. Eu disse, eu estou-me a passar. Olha, então é mesmo esse. Aquilo era para fazer uma coisa engraçada e era. E então procurei no mercado, não é? Procurei alguém que me desse uma coisa que combinasse com aquilo que eu queria fazer. Que era ao mesmo tempo ter criatividade, não é? Ser uma coisa criativa, não ser aquele típico blog tradicional, cinzento, parecendo uma folha de jornal. Não, queria fazer uma coisa engraçada, não é? Ou seja, aplicar a minha criatividade, não é? E ao mesmo tempo, a plataforma que eu ia usar me pudesse também dar essas ferramentas para eu poder ser criativo e ao mesmo tempo, porque eu estava a pagar um serviço, correto? Aquilo estava a custar dinheiro, correto? E eu tive que fazer contas e tive que ver se tinha condições, porque se eu quiser abrir agora um blog desses nessa plataforma, abro imediatamente. Agora, neste momento, são 18h42 do dia 5 de novembro de 2022. Se eu quiser neste momento abrir uma plataforma, abrir um blog, ok, nessa plataforma que é o Simple Site, eu abro imediatamente, ok? Eu abro.
Porquê? Porque achei interessante o conteúdo, a forma como eles tinham o conteúdo eu achei interessante. Porque se eu quisesse um blog daqueles tipo cinzentos, parecendo uma folha de jornal, eu tinha. Isso aí até tinha feito isso, mas não, eu cheguei a pagar para ter isso, ok? E como é óbvio, também tenho aqui a prova que a minha palavra no Office, vocês sabem aquele programazinho da Microsoft, o Office, Microsoft Office, ok? Que eu utilizava para escrever coisas, ok? Como toda a gente, para fazer cálculos, para fazer várias coisas, ok? Quer dizer que eu tinha o Office já há muito tempo, nunca tive problemas em lado nenhum. Aqui em Viseu, a coisa estragou-se, ok? A coisa estragou-se e o Office foi atacado. Não só foi atacado o Office, como foi atacado o blog. Não sei porquê. Não me perguntem. Eu nunca fiz mal a ninguém, nunca ataquei ninguém, sempre estive sentado no meu canto a fazer as minhas coisas. Vieram-se meter comigo, meteram-se com o diabo. Porque eu não vou abdicar absolutamente de nada. Aliás, nós não vamos abdicar de nada, eu vou falar no plural. Nós não vamos abdicar dos nossos direitos, amiguinhos. E então, para terminar o vídeo, o que é que se passa hoje? Porque este vídeo vai para a minha página do YouTube, não é? O que é que se passa hoje? Eu vou aqui mostrar-vos. Este é o meu computador, fui eu que o paguei, ok? Custou 80 euros, comprei-o em segunda mão numa loja e acontece que mesmo eu acendendo ou ligando a internet, que nem sequer é da minha mãe, foi paga por mim, ok? Foi comprada por mim, foi paga por mim, ok? Deixa eu ver se dá para mudar a câmerazinha. Não dá. Está-se a ver? Está. Ou seja, mesmo com a internet, o que é que acontece? Acontece que a pirataria está a ser feita através do Office, ok? Porque é através do Office que a pirataria está a ser feita, ok? Como vocês sabem, o Office também trabalha em qualquer circunstância, correto? E agora aparece aqui, ok? Não me deixe entrar. Como é que eu resolvi isto? De uma forma muito simples. Eu desinstalava o Office e voltava, porque os meus e-mails foram pirateados, não é? Como é óbvio. E o Tribunal de Viseu mandou arquivar essas queixas. E pensam eles que as queixas estão arquivadas, mas não estão. Hoje, dia 5 de 11 de 2022, as queixas não estão arquivadas, ok? Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que eu, ao abrir o Office, dá um erro, correto? E como dá um erro, e tem aqui toda a informação. Inclusive, essa coisa do Simple Site, não é? Até, já apareceu aqui. Edito correlação 1F3EBA6B, não sei o que mais. Eu tenho isso na minha página do Facebook. Ou seja, eu resolvi isto com uma perna às costas, porque vocês pensam assim, o gajo é um burro do caraças. Não, eu bastava desinstalar o Office do PC, ok? Desinstalava o Office, porque eu vou aqui, não é? Eu não sei se vocês... Eu vou aqui, não é? Porque inclusive desse banco perguntaram-me qual era desse banco perguntaram-me qual era o browser que eu usava, não é? Como se eles tivessem grande interesse nisso, como se lhes dissesse alguma coisa a esse respeito, como se eles tivessem alguma coisa a ver com a minha vida, ok? Eles estão ali para prestar um serviço, não estão ali para fazer mais nada. E eu neste momento não tenho acesso absolutamente a nada, ok? Quer dizer o quê? Quer dizer que atacaram-me através do Office, ok? Eu tenho provas daquilo que estou a dizer. Portanto, quando eu tento abrir o Office, mesmo estando online, ok? Aparece-me isto aqui, ok? Agora, por causa de uma coisa muito simples, que era apenas uma coisa para eu me entreter, ok?
que poderia ser uma coisa que me iria dar muito dinheiro, porque eu tive uma proposta para o patrocínio e era muito bom a verba que me ofereceram. Tive uma proposta para um patrocínio do blog, ok? E era uma proposta muito boa, ok? E eu disse, não posso aceder mais a esse blog porque esta gente está a pensar que me está a levar à falência, mas não sabem eles que estão a ser acusados noutro tribunal que não é o de Viseu. Pronto, basicamente é isto, para vocês perceberem como é que as barbaridades às vezes custam muito caro, não é? E agora está tudo aqui empancado e está nas minhas mãos decidir se eu desempanco ou se não desempanco. E eu não estou com muita vontade de desempancar nada, ok? Quer dizer o quê? Que vai ficar tudo como está, ok? Eu não tenho computador, ok, tudo bem, não há problema. Mas tenho telemóvel, ok? Tenho cadernos, tenho muita coisa, ok? Portanto, vocês vão ser todos responsabilizados pelo aquilo que vos está a vocês, todos os responsáveis durante este processo todo, porque isto só me aconteceu aqui em Viseu, todos os responsáveis que estiveram envolvidos, todos, isto vai-vos custar muito, muito, mas mesmo muito caro. E há situações que até o dinheiro não dá para pagar, ok? Não há dinheiro no mundo que chegue para pagar, ok? Há situações em que o dinheiro dá para pagar e dá para remediar. E há outras situações em que, pura e simplesmente, sobretudo as palavras de honra, essas aí são impagáveis mesmo. Não há dinheiro no mundo que pague. Ok? Termino o vídeo. São 18 horas e 49 minutos do dia 5 de novembro de 2022 e neste momento está tudo fodido. Boa tarde.